Ele colocou este filme pornô e a gente assistiu, e eu trouxe gravíssimas consequências daquele ato quando eu estive lá com 10 anos. A minha juventude, a minha adolescência foi toda imoral, muito imoral. Satanás ele é sujo porque, principalmente nessa área da sexualidade, ele pega muito feio. E a minha adolescência toda era vendo vídeo pornô, era se masturbando, era querendo ter relação sexual com todas as meninas, apesar de que Deus me preservou pela graça de Deus. Mas eu não podia ver o criminoso, era ter relação. Aquele ato que eu tive lá atrás trouxe graves consequências para a minha vida. E para mim, lutar contra isso é muito difícil. O irmão falou que ele é dependente de mim, tenho certeza também. Foi difícil no começo lutar contra a droga. Porque a pornografia é também um vício. Não pensem que não. Não pensem que o vício é somente uma droga física. Mas a pornografia também. E Satanás ele é sujo, irmãos. Satanás ele é sujo. E a minha adolescência toda eu passei por isso. Depois, ainda comecei a beber. Bebedeira todo final de semana. Todo final de semana na minha rua só moravam rapazes, piás, né? E todo final de semana a gente fazia uma festa. Sabe aquelas festas de casa? Da garagem de casa, você coloca uma lona na frente, coloca uma luz lá que gira, aquela que tem um monte de luzinha assim, e todo final de semana fazemos aquilo para encher a cara, para beber. Chegava em casa às 6 da manhã, vomitando nas tripas. Uma vez eu entrei como alcoólico. Cheguei em casa, minha mãe deu uma surra até. Todo final de semana é isso. Aí começamos, a bebida já não era suficiente, né? Não, vamos ser mais loucos ainda. Começamos a fumar maconha. Depois começamos a usar cloroforme. Não sei se alguém aqui conhece. Depois começamos a vender cloroforme. E aí foi, minha juventude. 14 anos eu tinha. 14 para 15 anos. Foi. E Satanás lá, só dando corda. Vai. Minha mãe era catequista, eu fazia catequese com ela. Depois também nessa época comecei a ir para jogo. Era de torcida organizada, da Fúria Independente. Comando Sul, Fúria Sul. Ia para o jogo só para briga. Ia para o jogo só para brigar. Tirava o terminal, era briga. Chegava no jogo, era briga. Bebida, droga. Essa foi a minha juventude, foi passando. Quando eu comecei a namorar com a Thaís, hoje ela é noiva, no que vem nós vamos casar. Dá uma glória a Deus. No que vem nós vamos casar. E ainda quando nós começamos a namorar, eu ainda bebia. A Thaís começou também a entrar na onda, beber. Nos encontrávamos todos os final de semana com meus primos para beber, para jogar tudo. E assim foi. Começamos a ter nossa vida sexual, né, muito novo. E ali foi. Cada vez mais se lambuzando. Cada vez mais se lançando na merda. Rolando e achando que estava tudo bem. Né? Porque Satanás ele faz isso com a gente. Ele pega algo esplêndido, né? Algo que nós pensamos ser bonito, fisicamente nós pensamos ser maravilhoso, mas aí quando nós começamos a ver mais profundo, nós vemos a desgraça que é. E aí começamos nessa vida,
Depois daí fomos nos afastando, nós começamos a participar mais da igreja, né? Mas mesmo assim, ia para a missa no domingo, no domingo sim, no outro 10 não. Comungava Jesus, né? O pecado. Vamos entregar Jesus, né? Vamos ferir Jesus. Vamos crucificar Jesus novamente. Vamos coroá-lo de espinho. Ele foi. Se passou o tempo, certo dia daí, a Thaís começou a rezar mais do que eu rezava. Foi conversar com o padre da minha paróquia, o padre Jonaci, e ele falou para ela, filha, naquela época ela já estava tendo uma experiência mais profunda de ensino, né? Já quase que não tinha relação, essas coisas assim, não bebíamos mais. E o padre falou para ela, filha, vamos rezar. Eu vou ajudar você a rezar pela conversão dele. Não sou convertido hoje. Estou em processo. Todos estamos. Mas a minha vida não é mais como era antes. E começamos. Eles começaram a rezar. Certo dia fui para o Gabaon. No ano de 2012, se não me engano. 2011, 2012. Todo mundo, quando vai pregar, sabe o dia que teve a mudança de vida. Eu não lembro. Graças a Deus, hoje estou aqui. Isso importa. E fui para aquele Gabaon, fiz uma experiência maravilhosa. Uma experiência maravilhosa. Chorei até no rio, né? E aí, saindo daquele Gabaon, fui conversar com o Alex, primeiro que veio pregar aqui. E a gente estava para mudar o grupo de oração nosso lá, um grupo de adolescentes antes. Nós queríamos um grupo de oração jovem. Aí eu fui conversar com ele e falou, ó, vai ter um retiro para líderes e coordenadores. Vai nesse retiro. Eu nem sabia o que era RCC, eu nem sabia o que era Ministério Jovem, eu nem sabia o que era ser coordenador de um grupo de oração jovem, eu nem sabia o que era ser servo. Mas eu fui para o retiro. Me mandou logo para a labareda, né? Me mandou logo para o chamarel lá, o fogaréu. Cheguei lá, naquele retiro, dá oração em línguas, xandarabandá, né? E ministério de música, ministrando, e oração, pintura, isso. Eu não lembro qual era a minha reação, mas eu lembro que eu saí daquele retiro decidido a não mais ter relação sexual. Porque era o pecado assim que mais, naquela época já era o pecado que mais a gente vivia assim, errado, né? O pecado grave. E eu saí daquele retiro e falei, a partir de hoje eu não tenho mais relação sexual. A Thaís também estava participando de um outro retiro. E a gente saiu, foi se encontrar, daí quando terminou o retiro, fomos conversar. E eu falei para ela, nós não teremos mais relação sexual. Naquele dia ela deu um pulo quase. Porque nós sabemos que a ferida que uma menina, principalmente os meninos trazem também, mas uma menina que tem relação, que sente-se usada, é muito grande. Nós sabemos que essa ferida machuca. E até naquele dia ela deu um pulo. Obrigado, Jesus, né? Neste mesmo dia eu fui me confessar. Eu fui me confessar com o padre, confessei isso, ele me absolveu e falou, agora permanece firme, porque agora que vai começar a luta. E de fato é uma luta viver na castidade, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1917, ela disse que o pecado que mais leva uma alma para o inferno é o pecado contra a castidade, a impureza. Em 1917, sendo que naquela época, como que as mulheres viviam, como que as mulheres se vestiam naquela época? Santamente, né, não posso dizer assim. Não tinha calça jeans, não tinha calça leve, não tinha
top, é isso? Eles usam top, é isso? Os meninos, é isso? Que é bem curtinho. Não tinha aquelas roupas todas mostrando a barriga. Naquela época era a vivência da modéstia permanente, né? Porque não existia outra roupa, a não ser vestidos, saias. No ano de 1917. Eu vou entrar aqui num outro assunto também, que vai entrar mais pra frente, mas vou aproveitar aqui agora. A vivência da modéstia faz isso. Há uma santa, eu vou pegar aqui para ler para vocês, chamada Santa Ângela de Foligno. Jesus ele revelou algumas coisas para ela. Uma dessas coisas que Jesus disse para ela é o seguinte: reflete, mulher, que segues a moda licenciosa, e pensa com serenidade no momento sobre os graves escândalos que provocas aos que te olham, te desejam e te ferem com frases grosseiras, por causa de tuas roupas ajustadas, transparentes, decotadas e curtas. Que lindo, né? Jesus falou isso para Santa Ângela de Foligno. Depois vocês podem procurar, é muita coisa, não vou falar tudo, mas depois vocês procurem. Santa Ângela de Foligno. Santa Ângela, ela fez uma experiência com o Senhor que Deus deixou ela, concedeu a graça a ela, dela reconhecer os seus pecados, e de ela todos os dias chorar amargamente pelos seus pecados. Isso é uma graça de Deus. Não são todos que choram os seus pecados, que reconhecem que é um pecado. Mas Santa Ângela reconheceu e ela chorava todos os dias o seu pecado. O pecado que ofendia muito a Deus com as roupas que ela usava. Que hoje em dia nós vemos também quanto o mundo usa a mulher como um objeto. Quanto o mundo tem usado as mulheres como um objeto de venda. Se nós pegarmos uma exposição de carros, uma feira de carros, o que tem para apresentar o carro lá? Uma mulher. Uma mulher com uma roupa justa, né? Uma mulher com um modelo escultural, com uma roupa justérrima, mais justa que a calça do nosso querido sacerdote, né? Alessandro lá, cowboy. Usam a mulher para a exposição do carro. O que tem a ver um carro com uma mulher? Nada. Pegamos outra coisa para fazer a exposição de um produto de mercado, para oferecer suquinho, chazinho, para experimentar. O que tem lá? Uma mulher vestida também muitas vezes com roupas justas, para atrair. Porque a mulher é usada e vista como um objeto. Tudo isso, queridos, nós muitas vezes não sabemos, mas tudo isso é o plano da maçonaria. Nossa Senhora, em 1917, Nossa Senhora de Fátima, em 1917, ela disse para Jacinta, uma das videntes, uma das pastorinhas: virão muitas modas que ofenderão muito a nosso Senhor. Que modas seriam essas? Ninguém sabia. Ninguém sabia quais seriam as modas. E aí no ano de 1971, se não me engano, veio à tona em Paris a primeira desfile de calça jeans para a mulher. Por quê? Porque naquela época a calça era somente para homens. Calça era um objeto masculino, não era feminino. E lá em Paris lançaram a calça para as mulheres. E ainda mais, a maçonaria escreveu, tem um documento, que o plano para destruir a igreja, o plano da maçonaria para destruir a igreja começaria pela mulher. Começaria pela mulher. Como?
Primeiramente, colocando os braços dela fora, dentro da igreja. Iria colocar os braços aparentes, depois iria colocar o joelho, e assim sucessivamente. Hoje nós vimos quantas mulheres indo para a Santa Missa com uma saia mais curta do que o seu corpo, do que o seu bumbum, shorts curtos, calças que muitas vezes estão tão apertadas que o sacerdote até se perde ali na frente, não é mesmo? E o que Jesus disse para Santa Ângela? Os pecados que você causa por causa das outras pessoas. Muitas vezes nós não nos damos conta, principalmente a mulher. A mulher, ela é toda interior, o homem é exterior. O homem, quando ele olha para uma mulher com uma roupa justa, ele já imagina tudo na mulher. O homem, quando ele olha para uma mulher, ele, principalmente quando tem calça justa, Deus, mulheres. O homem já imagina tudo, porque o homem é exterior. O homem é exterior. A mulher é interior. A mulher muitas vezes ela se veste assim, com uma calça mais apertadinha, porque ela pensa assim: estou ficando bonita, mas estou ficando bonita para mim, não para que me olhem, né? Ninguém se veste para que o outro olhe, principalmente a mulher. Mas quantos pecados que muitas vezes causamos, que as mulheres causam para os homens. Estou indo embora. Não dá nada, né? Então, queridos, procurem depois Santa Ângela de Floripa. Procurem. Quanto tempo tem? Eu já vou encerrar. 10. Ele era sacerdote, e ele foi designado para a cidade de Ars, certa vez. Foi designado para a diocese de Ars, na França. E chegando lá, ele viu que naquela cidade havia muitos prostíbulos, muitas casas noturnas, muitos lugares que o pecado era prevalecedor. Viu que as pessoas não estavam nem aí para Deus, porque todo domingo as pessoas saíam trabalhar. Viu que as pessoas não se importavam com Deus. Havia bebedeiras, todas essas coisas. Então, o curadágio pegou e começou a rezar. Começou a fazer penitência, começou a celebrar a missa, começou a fazer a adoração ao Santíssimo, mortificar, pregar a verdade, anunciar aquele povo que estava errado. Certa vez chegaram para ele e perguntaram: quando nós não vamos à missa no domingo, quando nós não frequentamos a missa no domingo, o que acontece com nós? Ele olhou para a pessoa e disse: é a mesma coisa que você vender a sua alma para o demônio e crucificar Jesus novamente. Então, olha a importância da Santa Missa, quando muitas vezes nós deixamos. São Dona Maria Vianney falou: é você vender a sua alma para o demônio e crucificar Jesus novamente.